É. E aí, tá me E escutando, aí, Jorge? Como é que tá? lépido e faceiro, Marcelo. Cadê o nosso amigo Calvo, hein? Hã? Nosso amigo Calvo, cadê? O nosso amigo Calvo, ele tá vendo a questão do áudio dele. Ah, o áudio. Tem que me adaptar aqui, vamos ver. Ó, aí, gurizada, Cristiano Dozan, parabéns. Obrigado por estar participando. Edson Zanin também está aí acompanhando nossa live. Só vai. Uma galera aí agora. Ó, entrou o Calvo. Tá aí o homem. Pede pra entrar, Calvo. Tá aí o cara agora. Chegou o homem da música. É, o Master Musician. Ei! Aí, Calvo. Grande presença. Fica brava. Como é que tá, Fala, gurizada? Bertão. Tudo certo? Tudo Cara, certo? estamos aí naquelas. Mais uma live de quarta-feira. Mais uma live. Ontem foi o dia do rock. Pena que a gente não conseguiu fazer ontem essa live, né? Pois é, devia ter... onde eu tava trabalhando. Os agendamentos, às vezes, eles não dão uma... Não ficam compatíveis, né? Olha o francesinho aí embaixo aí, ó. Chegou o nosso francês ali, ó. Cristiano François. Cristiano François. Que inveja, né? Quem me dera ter um nome desses, cara. E ainda mais com aquele cabelo, né? Ah, pois é. Mas aí, gurizada, vou apresentar vocês então. Da última vez eu não fiz isso, me xingaram até. Pô, Marcelo, tu é mal educado, não apresenta os caras. Então eu vou apresentar aqui agora, hoje comigo essa noite aí, esfriando, né? Vai começar a chegar o frio novamente. Bom para tomar um vinho. Temos aqui hoje a participação especial do nosso farmacêutico aí, Jaime Seschini. Grande presença, Jaime. Dá um alô pra galera aí. E aí, tudo bem, gurizada? Estamos aqui representando a classe farmacêutica, né? Dar uma contribuição. Né? E ali do lado, né, à minha direita, de quem que eu estou enxergando aqui, o nosso Adriano Calvo, nosso músico baixista, né? Toca até hoje na noite aí. Tá na noite ainda, Calvo? Tu já deu uma acalmadinha? Não, é impossível parar, cara. O Calvo é nosso baixista de plantão aí. Quem puder seguir lá, faz o teu merchan aí, Calvo. Capitão de Araraca. Ah, será que eu cito todas? Ah, não, só dá o do Cascaveletes. Do Cascaveletes. Cascaveletes é Capitão de Araraca. Faça um trabalho aí com a gurizada. Quem quiser apoiar a banda, entra ali no Insta, né? Capitão de Araraca. No Facebook, também é o mesmo nome. E a gente faz ali um tributo a Cascaveletes, né? Porque é a nossa banda de referência, nossa banda da adolescência, foi a banda que moveu a gente lá nos anos 80, né? Então a gente é cria do rock gaúcho. E o rock gaúcho é cria do rock inglês. Então, por tabela, tudo é cria do rock inglês, né? Pois é. Mas e aí, meu? Vamos falar de Legião, então, hoje, né? Aquelas músicas totalmente complicadas do Renato Russo. Dá pra se dizer muito, né? Que ele colocava toda a angústia dele ali. E aí vamos desenvolver esse papo aí, falando de música, de rock, da própria depressão. Ele que sofreu muito com isso. A própria doença, que na época também ele acabou se entregando e por aí vai. Era um poeta, né? Não tem como negar. Eu costumo dizer que era melhor que o Cazuza, podem me xingar, mas melhor que o Renato não tem como. Né? Eu prefiro o Legião. Desde a época que meu pai não deixou eu ir no show do Legião lá no Sesgap, eu me traumatizei. E ali eu acho que começou a instaurar uma depressão. Eu não fui, cara. Não fui naquele show. Meu pai não deixou eu ir, cara. Até hoje eu sou magoado com isso. Eu poderia dizer que eu não tinha idade, mas eu ia estar exagerando. Ô Moreno, vou então te contar uma historinha sobre aquele show em 1987, no Sesgap. O Renato Russo passou o dia perambulando com a gurizada ali pelas dependências do Sesgap, passando som. Tava a equipe do Jornal do Almoço, e ele conversou com a gente, trocou ideia com a gente. Eu era
eu tinha 13 anos, eu era um Era um piá. Eu era um piá e já curtia muito, eu nem tocava naquela época ainda, eu tinha meus amigos que já tinham banda. E é uma história que eu tenho assim pro resto da vida, né? Porque na hora do show, além de ter interagido com o Renato Russo ali nos bastidores, na hora do show eu consegui ficar grudado no palco, então eu consegui ver todas as nuances de performance dele. Eu lembro exatamente a primeira música que eles tocaram naquele show, Daniel na Cova dos Leões. Eles abriram o show com essa música. Tá ali, ó, tem um Foi colega muito legal, nosso aqui, cara, o Eduardo, trabalhou comigo no hospital, tá falando, eu contei essas histórias pra ele lá, ele fez estágio comigo lá, e eu contei, cara, eu não fui no Legião, em pleno Sesgapa. E aí o troço é realmente, quem foi, pô, é uma história, né? Eu vi o Titãs, vi o Camisa de Vênus ali, mas o Renato eu não tive o prazer. Mas vamos lá, galera, vamos falar um pouco aí dessa condição toda depressiva do Renato, ele que vivenciou isso, né, digamos, até o osso mesmo, o cara realmente tinha muitos conflitos, né, com ele e com a própria sociedade, ele era um cara muito crítico, e as leituras acabaram transformando ele no poeta que ele, né, não tem como negar, e colocava toda a dor dele nas músicas. Tanto é que a gente estava comentando um pouco antes, né, dos últimos discos, que ele já estava realmente muito doente, já se entregando. A Tempestade, aquele último disco, a Capa Azul, é um cortar de pulsos aquilo ali, né? As letras do cara realmente não tinha mais o que fazer ali. Mas vamos começar do início lá do Legião 1 e por aí vai. Posso falar alguma coisa sobre o Claro, primeiro disco? vai lá, começa tu. Muitas pessoas não conheceram Legião por este disco. A grande maioria das pessoas começaram a conhecer Legião a partir do Que País é Esse e do Quatro Estações. Mas o primeiro disco ele é extremamente visceral. Então o Renato já começa ali, porque o Renato ele era um romântico, né? Ele tinha vários amores platônicos. Então ele sempre sofreu com isso na vida dele. E ele mostrou isso em algumas letras. Uma delas é Soldados, né? Que ele fala ali somos soldados pedindo esmola. Isso aí tudo é uma associação, né, a esses amores platônicos que ele tinha, e ele praticamente mendigava o amor das pessoas, né? E ele não era correspondido. Então ele conseguia escrever, já que as habilidades sociais dele, retomando vídeos anteriores que a gente falava muito sobre as habilidades sociais, ele não conseguia transformar em palavras de relacionamento com as pessoas, e ele cantava, então, todas as emoções dele. Outra música que as pessoas confundem muito, Geração Coca-Cola. Aquilo ali é uma crítica que ele faz, né? E as pessoas acham que é uma brincadeira. Inclusive, as pessoas usam de uma forma muito errônea o título Geração Coca-Cola como se fosse representar toda uma geração. Na verdade, é uma crítica a uma parte da geração que vive num mundo consumista, num mundo fútil e fugaz, né? E quem se identifica sendo da geração Coca-Cola tem que rever os seus conceitos, eu diria isso. Mas nessa época ele já dava muitas noções assim do que ele sentia em relação à depressão que estava se arraigando dentro da alma dele. Assim. Tu consegue ver algumas músicas que ele dava sinais, né? Então, um exemplo disso que tu estava falando, Calvo, a respeito do quanto as pessoas elas usam a música e a musicalidade, o ritmo da canção, e não prestam bem atenção nas coisas que estão ali dentro, né? Então, por exemplo, se a gente for pegar aquela música Índios, né? Índios eu acho que é já do Quatro Estações, né? Não, do Legião 2. É do Legião 2, tá? É do segundo. Então, olha bem, Quem Me Dera ao Menos Uma Vez, todo mundo conhece a canção. Mas tem, de toda aquela ponderação que ele faz, tem uma estrofe que ela parece que está perdida na canção. E as pessoas, às vezes, aquilo vai passando em quem presta atenção. Que começa assim com: eu quis o perigo e até sangrei sozinho. Entenda,
assim pude trazer você de volta para mim. Quando descobri que é sempre chamava você. Então, o que é aquilo ali? Aquilo ali é o relato dele ter tentado suicídio, ou ter tentado simular um suicídio na banheira de casa. Entendeu? E aí os amigos acharam ele, aquela coisa toda. Então, tudo por quê? Porque ele tinha um amor platônico, um amor inacabado, que ele, né, teve que enfrentar. E foi assim que ele enfrentou. E a maioria das pessoas, quando escuta a música, Índios é uma baita de uma música, aí veio o acústico e veio aquela releitura da música na forma de fado e tal. Mas assim, ali já estava um dos primeiros indícios assim do quanto ele transferia para a música dele a depressão que depois viria a se agravar, né? O Renato Russo, ele tinha um QI altíssimo, né? Ele falava, ele era bilíngue, ele era poliglota, morou no exterior muitos anos, e ele tinha uma cultura, uma bagagem cultural imensa, muito grande, ele lia muito também. E para algumas pessoas, eu já tive pacientes assim, para algumas pessoas o excesso de inteligência, esta facilidade que a pessoa tem em reter a informação, acaba se transformando em sofrimento, porque acaba fomentando uma ansiedade, né, no ferramental emocional dessa pessoa. Ela. Porque ele quer aprofundar a conversa, ele quer complexar as relações, e as pessoas continuam de uma forma muito rasa nessas relações. E isso faz com que dê um pico de ansiedade nele, e inúmeros picos de ansiedade lá na frente acaba virando uma depressão. Então, pessoas que sofrem ali, né, com transtorno de ansiedade, elas acabam somatizando no corpo, acabam tendo bruxismos, estraga os dentes, né, de tanto ficar esfregando os dentes, fica com tiques, elas ficam... Gastrites, hipertensão, né? Isso, fica com taquicardia, com enxaqueca. Então o corpo começa a dar sinais desses picos de ansiedade que a pessoa vai tendo. E em terapia, existem 3 níveis, né, classificados de depressão. A gente consegue atender em terapia uma depressão de nível leve. Mas quando tem uma depressão maior ou uma depressão moderada, aí já é necessário ter um atendimento combinado, que seria a inclusão de um médico também, né, no tratamento, e a injeção de alguma medicação também. O que vocês estão trazendo aí me fez lembrar agora outras questões, tipo outros músicos também, né? Vamos falar do Kurt Cobain, que tinha uma depressão também e acabou cometendo suicídio, entre aspas, até hoje a gente não sabe se foi suicídio. O vocalista do Soundgarden, o Chris Cornell, e por aí nós vamos. Quando o Jaime trouxe agora a questão da música do Renato, eu lembrei que o Renato, ele não negava isso, tá? Ele imitava o vocalista do The Doors, que também tinha toda uma condição, né, depressiva, acabou se suicidando, entre aspas também, ninguém sabe, não vou falar como, mas quem quiser busca aí na internet, vai saber como é que ele acabou morrendo na banheira. E o Renato parece que colocava já essa condição de exaltar os ídolos dele e acabar, né, a gente comentou há pouco tempo, antes da live, o Clube dos 27, né, os músicos que morreram com 27 anos de idade, ou se suicidaram, ou morreram por uma condição... Por aí vai, o baterista do Echo the Bunnymen, a Janis Joplin, o Kurt Cobain, o vocalista do John... me ajuda, Calma. O vocalista do The Doors, deu um branco agora. Jim Morrison. Jim Morrison. A gente coloca aí também nessa linha aí o Ian Curtis, do Joy Division. Também, né? também. Esse é um depressivo maior. No cenário pós-punk, né? Esse foi, Love Till Us Apart Again, Tear Us Apart Again, aquela música. Love Tear Us Apart Again. É o hino da depressão e a Isis, pois é, inclusive, gravou na lápide. O Renato, nessa condição dele, o Renato acabava transpondo tudo que ele lia e no que ele almejava, né, que ele botava como superior, que ele sempre dizia os ídolos dele,
enfim, nunca negou nada. E o cara colocava nas letras, nas músicas. Eu lembro de um livro do Thomas Mann, até eu comentei com vocês antes, que é A Montanha Mágica, que ele fez uma música do livro A Montanha Mágica, do Thomas Mann, que é um poeta alemão, filósofo, que eu adoro, e ele transpôs todo o livro na música. É bem como a música fala ali, um cara que foi ajudar outro, acabou sendo diagnosticado com um transtorno mental, e etc, e por aí vai. Então, assim, ó, o Renato era uma inteligência, como o Caldo trouxe, um QI acima da normalidade, e acabava colocando, transpondo nas letras dele o que ele via, o que ele escutava, e por aí vai. Só que junto à depressão, e todo esse perigo, porque a morte dele, ele negou fazer o tratamento. Foi uma forma de suicídio mais, como é que eu vou dizer, os médicos aceitaram, porque tu não pode obrigar alguém a fazer um tratamento, e acabou morrendo, né, decorrente da AIDS, que naquela época também já era complicado, tinha os coquetéis, mas não era tão como era hoje, que tinha uma eficácia. Então hoje, antigamente não era assim. Ele resolveu, né, se largar, mas já pela condição da depressão, de estar apaixonado, como o Caldo trouxe, de sofrer por alguém. Ele queria ser amado, mas não conseguia ser amado. Quando tu quer alguma coisa, não vou nem falar de Lacan, porque senão vou me incomodar, mas assim, ó, você querer o amor de alguém, né, e esse alguém não vai te dar esse amor, não adianta, tu vai sofrer. É uma fragilidade, mas também é uma honestidade. O Renato era um cara que queria amar e ser amado. Tem um dos discos dele ao vivo que ele fala assim, vou me ajudar agora, se existe amor, não existe sofrimento. Não vou lembrar agora a frase que ele fala, mas é mais ou menos ele pergunta isso. Assim, né? Ele pergunta se alguém aqui já sofreu por amor. Assim, não, é mentira. Se existe amor, não existe sofrimento. É um ponto de vista dele, né, na verdade. Né? Pois é bem... Eu lembro do disco... deixa eu ver, o Descobrimento do Brasil, que eu fui no show em Porto Alegre, um momento, não deveria ter ido, mas fui, né, ainda cheguei atrasado, vi o show atrás do palco. Eu fui no Ramones, tá, no Gigantinho, e não lotou, tinha 3.000 pessoas. A Legião Urbana não tinha mais como entrar pessoas dentro do Gigantinho. Então, assim, o poder da Legião... no Brasil era uma legião, realmente. Os caras levavam fãs para tudo quanto era lado. Cara, esse cara tinha uma façanha de conseguir assim, conquistar todo mundo. Ele foi em todos os cantos do palco, até atrás, para dizer um alô para a galera. Então, assim, era um cara que ele colocava os outros na frente dele, ele não se importava com ele. Por essa condição de querer ser amado. E aí tu vai ter muito conflito, e aí já se instaura uma depressão, e aí já se instaura as drogas, né? O alívio que a droga vai te dar, mas vai te cobrar um preço alto ali na frente, e ele caiu nessa, e aí foi a derradeira, né? A ladeira abaixo, digamos assim. E teve inclusive aquela cena emblemática do fã subindo para tentar abraçar ele e os seguranças tentando tirar, não sei se vocês se lembram disso. No Mané Garrincha, em Brasília. Ele pegou e mandou... Sim, ordenou, né, foi bem enfático, assim, solta ele, não sei o quê. Então, é claro que ele era um cara muito inteligente, isso é verdade, e o Caldo ressaltou bem o fato dele ser um romântico, inveterado, né, e eu não falo isso só pelo discurso dele no CD, no álbum acústico, quando ele canta aquela música do Menudo, né, não é isso. Ele era um cara romântico porque ele romantizava a depressão dele, ele romantizou a depressão dele até o último álbum. Que foi aquela música Quem Inventou o Amor, Me Diga Por Favor, né? Esses refrões, assim, então ele romantizou o sofrimento. A gente tem outros músicos que usam dessa poesia, mas no intuito assim de daqui a pouco tentar ajudar. Ele tentou fazer isso, né, naquela música A Via Láctea, né, que diz assim, quando tudo está perdido, sempre existe um caminho. Não sei se vocês se lembram da letra, quando tudo está perdido, está perdido. Exatamente. Então, só que ao mesmo tempo, na mesma música, ele cai em descrédito dele mesmo, porque ele diz assim, hoje a tristeza não é passageira. Então, quer dizer, ele tenta, dá para ver assim, que ele tenta se convencer de que existe uma saída. Mas ao mesmo tempo, na mesma música, ele diz que hoje não
hoje tá difícil. Né? Pois Então, essa letra é interessante, porque ali ele já estava na finaleira, né? A própria voz dele já não tinha mais tanta força, ele gravou, se eu não me engano, deitado, este último disco, o azul aí que o Moreno falou. E... Calma, segura um pouquinho, calma. Calma, nós temos uma confissão ali, ó. O Rafael Becker, eu não vou falar o apelido dele, senão ele vai me xingar, tá? Assistiu Legião no Gigantinho em 1990, tinha 15 anos na época e fui escondido dos meus pais. Eu vou ligar pro teu pai mais tarde e vou te dedurar, irmão. Bah, essas confissões públicas, elas são complicadas. Pois é. Quem não foi no show escondido que atira a primeira pedra, né? E era muito engraçado que nos anos 80 o roqueiro raiz, ele falava que não gostava de Legião, né? Mas ele escutava escondido em casa. Então eu estava falando ali desse último disco que ele gravou, ele já estava realmente muito ruim. E ele, assim, num pico, analisando a letra, eu não sei se foi isso que passou pela cabeça dele, não tem como saber. Mas analisando, quando tudo está perdido, sempre existe um caminho, é assim a letra, né, Jane? Então, que caminho é esse? Que caminho, o futuro, qual era o futuro dele? Porque ele já estava ali com 4 anos de diagnósticos de AIDS, né? Com pouco tratamento e praticamente foi a sentença de morte dele. Então, a saída que ele viu ali era a vida eterna, né? Porque ele ia morrer. Mas na cabeça dele, ele não concebia o fato de tudo acabar ali. Não acabou ali, tanto que ele colocou isso na música. Sempre existe o caminho. É um caminho da luz que ele acreditava. Essa música que vocês estão falando, ele fala assim, ó, eu não quero mais ser quem eu sou. Tem nessa parte, eu tava lembrando agora. Quer dizer, tem um conflito, cara, tem um conflito ambivalente aí. O cara quer ser quem ele é, porque ele é um astro do rock, mas ao mesmo tempo, quando ele sai desse astro do rock, ele volta para casa, ele é o Renato Manfredini, que tem HIV positivo, que já que virou AIDS, né? Quer dizer, o cara já está numa doença avançada, que na época não tinha a evolução da medicação, o Jânio pode nos ajudar, ele é farmacêutico. Hoje ele viveria, o cara que tem HIV hoje vai viver a vida toda, vai morrer de outra coisa. Então esse conflito ele botava nas letras, que eu acho fascinante nessa condição, e aí mais a inteligência do cara, e poxa, fecha na obra que o Legião tem até hoje, que eu tenho quase todos. Mas Marcelo, tu poderia repetir essa tua última colocação aí, porque trancou o vídeo, tu poderia repetir a tua última colocação? O que eu falei agora? Eu falei tanta coisa. Não, a gente parou de escutar quando tu estava comentando que qualquer pessoa hoje com HIV que fizesse o tratamento farmacológico estaria vivo, mas, e aí interrompeu. Não, o que eu falei é assim, ó, antigamente, na época do Renato, ele tinha 36 anos, 35, a evolução da farmácia não era como hoje. Hoje o cara que contrai o HIV, ele vai morrer de qualquer outra coisa. Ele não vai morrer de HIV e nem vai passar do vírus HIV. Não vai ser transformado em AIDS, em SIDA, como queiram chamar. E ele não, ele teve o azar de, na época, o próprio Fred Mercury também. Os caras pegaram muito cedo, estavam no início da doença. E aí entra todo o conflito do astro, né? O cara que é roqueiro, e aí tem aquelas fantasias de ser o showman, etc. E cai numa condição que ele, vou viver pouco. Né? Eu não vou viver muito, porque na época, contrair o HIV era sinônimo de morte, finitude, acabou. Vou morrer daqui a 1, 2 anos no máximo. O Renato pegou a transição quando a farmácia estava começando a evoluir, começou a modificar o contexto, até aquela condição de, vai melhorar, quem contrair vai conseguir viver. Hoje tu pega o HIV, tu contrai o HIV, tu vai viver, tu não vai morrer. Tu vai morrer de qualquer outra coisa. Bala perdida, balinha jujuba, sete belos, sei lá, mas não vai morrer de HIV, basta tomar um coquetel. Bala soft não. Essa aí de morrer engasgado, quase todo mundo na nossa época
Nem vende mais essa porcaria, eu acho. Mas vocês estavam comentando uma coisa que é muito interessante, que é a questão da somatização, né? E buscando assim, a relação, porque as pessoas elas tendem a pensar assim, não, que a nossa mente é capaz de tudo. Então, daqui a pouco tem uma tendência a mistificar e esoterizar o pensamento, a força do pensamento. Não, mas para o caso da depressão especificamente, a gente consegue uma explicação muito, muito tranquila. Foi feito um experimento, eu não vou repetir o artigo, eu não vou saber repetir o artigo, nem aonde que ele foi publicado agora, nesse momento. Mas assim, foi feito um estudo de ressonância em pessoas que foram diagnosticadas com depressão e pessoas que tinham um diagnóstico normal, que eram pessoas assim que não sofriam desse mal. E aí eles identificaram que nós temos, assim, em cada hemisfério do cérebro, nós temos duas partes, né? Assim, nós temos aqui duas partes que são responsáveis pela memória. E especificamente essas duas são as memórias positivas e as memórias negativas. E elas se conectam numa glândula, numa fração da massa cefálica que se chama hipocampo. Tá? Interessante que as pessoas que sofriam de depressão, elas tinham uma conexão muito mais direta da fração que tinha conexão com o hipocampo responsável pelas memórias negativas. E aí o que acontece? O que acontece é que a pessoa que cultiva muitas memórias negativas, ela tende a acessar o hipocampo com uma retroalimentação nesse sentido, o que faz provocar um desequilíbrio nos neurotransmissores. Entendeu? Então, essa somatização ela é o típico caso acadêmico, em que a memória, o cultivo de certas memórias, ela pode sim provocar um desequilíbrio na serotonina, dopamina, epinefrina, e isso sim ocasionar uma depressão. É lógico que, então, a psicoterapia, os guris que vão me corrigir aí, porque não é a minha área, né? É dizer o quê? Que a psicoterapia vai ajudar a pessoa a lidar com essas memórias, tentar cultivar memórias mais positivas no sentido de estimular aí, ó, o hipocampo ali, ó, uma fraçãozinha em forma de S, né, uma inserção do córtex. Aqui, sim. E então, eu acho que a psicoterapia ela tende a influenciar nesse sentido, no cultivo dessas memórias positivas em detrimento das negativas, de modo a haver o estímulo, porque a questão farmacológica ela é complicada, né? Se vocês estavam falando da questão do HIV, tu sabe que até em torno de 96, 97, tu tomar tomar o coquetel que naquele momento existia entre os AZTs, os interferons, que eram o que fazia parte, tu tomar um medicamento desses era a mesma coisa que dormir com um cobertor curto no inverno, que nem a gente diz aqui pro interior, né? Se tu tampa a cabeça, tu destampa os pés, né? Que era assim, se tu tomava o coquetel para não deixar evoluir o HIV e desencadear a síndrome de imunodeficiência, mas em compensação tu adquiria uma série de outros males, tu tinha náuseas constantes, tu tinha diarreias constantes, perda de visão, uma série de outras coisas, e isso prejudicava a adesão ao tratamento. O grande problema era a adesão ao tratamento. Quando tu pega naquela época, Marcelo, se tu for pegar o Magic Johnson tá vivo até hoje, cara. Até hoje. Lembra que na Olimpíada ninguém queria que ele jogasse, porque imagina, vai pegar sangue. Encostar no suor dele. Exato, você se lembra. Então, claro, o Renato, ele contou aí com a somatização, porque tudo que ele via era negativo, tudo que ele via era crítica. Isso foi bom para nós, para nossa geração, no sentido de que ele trouxe não só a romantização, mas também a indignação, né? Então, né, Marcelo, assim, e claro, teve gente que soube aproveitar e teve que foi no rock and roll, né? Então, todo mundo
Esses dias a gente estava conversando e alguém estava assim, bah, que música bonita essa, Pais e Filhos. Pá, olha só, olha a estrofe, é preciso amar como se não houvesse amanhã. Daí eu perguntei assim, mas tu já te deu conta que essa música é sobre suicídio? Ele disse, não, não é sobre suicídio. Eu disse, não, então presta atenção na primeira estrofe da música. Né? Ela se atirou da janela do 5º andar. É tudo sobre o suicídio, a música é toda sobre o suicídio. E aí o que aconteceu, eu vejo que o Renato Russo, sim, teve uma hipersomatização do processo depressivo dele e fez, sim, com que ele tivesse indiretamente um suicídio, porque ele morreu por uma crise pneumônica, né? Ele teve insuficiência respiratória. A gente chama subnutrição, mas ele estava entrando num processo de inanição já. E assim, ó, ninguém deixa de comer porque tem HIV. Né? Tá, mas aí nós temos uma outra condição que vocês estão meio assim para falar, eu vou falar. São as drogas, né, cara? O cara fumou maconha, cheirou cocaína, usou heroína durante algum tempo. E claro que era uma fuga para ter o prazer, aquele que a droga te traz, que é um prazer momentâneo, mas ali na frente vai te cobrar um preço muito alto. E aí, claro que eu não vou culpar um cara que está numa condição dessas, a ambivalência que ele estava vivendo, eu não sei, porque eu não tenho HIV. Se você tiver, aí sim você vai ver, né? É aquela história, tu chega no fundo do poço, tu sabe, quando tu olha para cima, né, o que tu vai ter que voltar. E daqui a pouco tem alguns até que vão cavocar esse fundo do poço. E ele sabia aonde ele estava enfiado. Então ele sabia o que ele ia enfrentar e já estava enfrentando. E daqui a pouco, né, as drogas são uma saída para aliviar esse contexto, mas não alivia, só piora, só enfraquece o teu corpo. Foi a condição dele. Não estou condenando o Renato. Nem é meu, né? Nem conheço ele. Não, ninguém está julgando. Ninguém está julgando. Mas é uma condição que prejudica também, mas ao mesmo tempo, né, é uma fuga daquele sofrimento que tu tens. Uma fuga momentânea, né, que tu vai conseguir esquecer aquela condição. Eu não estou fazendo uma apologia às drogas, pelo contrário. Eu estou dizendo que é momentâneo e ali na frente vai te cobrar um valor muito alto, que tu vai pagar. Né? Tipo um contratinho com coisa ruim. Se é que existe. Eu entendi o que tu tá falando. E as pessoas realmente, a vida é muito cruel para algumas pessoas, porque elas estão presas dentro das memórias delas, dentro dos pensamentos delas, dentro das emoções delas. E elas não sabem lidar com isso. E muito provavelmente o Renato não sabia lidar com as emoções dele. Tanto que ele teve uma vida de abusos, né? Tanto de substâncias quanto nos amores também. Ele teve uma vida promíscua, ele teve muitos amores, e muitos amores correspondidos também, e muitos amores não correspondidos. Então isso é um traço também, né, de todo o problema de saúde mental que ele tinha, que é a questão da compulsão. Então ele era uma pessoa compulsiva, obsessiva compulsiva, e aliado com a depressão, ele realmente não conseguia viver a vida dele, digamos assim, de uma forma limpa. Era muito sofrido. Expressar através das letras, né, toda essa subjetividade dele. E eu estou vendo aqui a pergunta da Paty Almeida. Ela fala que é ruim a gente ficar acessando, né, as memórias negativas da vida. Então, respondendo a Paty, eu digo que depende da pessoa. Para algumas pessoas, realmente é ruim ficar acessando memórias negativas, porque isso vai reviver, digamos assim, o trauma dessa pessoa. Isso se estuda muito no estresse pós-traumático, no TEPT. E em terapia a gente faz o lado do perfil da pessoa, se a pessoa é muito reativa com esses traumas, né, passados. Algumas pessoas são reativas, tem que trabalhar de uma forma essas pessoas. Outras pessoas são reativas, mas elas conseguem acessar essas memórias e falar sobre elas sem que a ansiedade suba tanto assim, né? Isso no setting terapêutico.
eu já tenho a opinião de que se a pessoa consegue acessar essas memórias traumáticas de uma forma a não reviver o trauma, é possível a gente trabalhar isso em terapia. É fundamental pessoas que sofrem de estresse pós-traumático, que queiram falar sobre o assunto, terem alguém que a escutem. Isso pode ser o terapeuta, pode ser o amigo, pode ser a família. Então, existe em algumas famílias a cultura do silêncio. E em alguns casos isso é ruim, porque a pessoa precisa botar para fora. Ela precisa esvaziar o mecanismo emocional dela e ela se sente aliviada no momento que ela consegue botar isso para fora, tendo alguém que escute ela, né? Mas, lógico, não fazendo uma escuta vazia. Negacionista. Isso é frescura, para com isso. É fazer uma escuta realmente com amor, presente ali, prestando atenção no que a pessoa está falando e não censurando-a conforme os seus relatos, né? Porque para a pessoa que não sofre de depressão, não sofre de estresse pós-traumático, não sofre de ansiedade, ela encara muito dessas questões como frescura. Então, algumas pessoas escutam em relatos de pessoas depressivas, relatos de pessoas que dão sinais que vão se matar, e a pessoa ignora esses sinais. Elas, né, comumente falam, é frescura, essa pessoa quer ser notada. E aí, quando vê, é tarde demais, a pessoa vai lá e se mata. Não, tu sabe que eu só vou fazer um acréscimo nessa tua frase, assim, N vezes a gente sempre, todos vocês já escutaram, e eu acho que todo mundo que está assistindo aqui a live já escutou essa frase, ou até já emitiu uma frase assim, né? Que é: quem quer se matar não avisa. Uhum. Né? Isso parece um ditado, tipo, porque é uma fala cruel. É uma fala cruel e é comum. É uma fala na verdade, leiga, a pessoa está dando sinais. Assim, a gente pega o exemplo do Renato Russo, assim, que, claro que isso evoluiu por N, né, por um sem número de anos ali que a gente não consegue determinar, mas ele vinha dando sinais de que a hora que ele pudesse, ele ia ter essa atitude. O que evitou isso? Bom, aí a gente teria que entrar na biografia dele para tentar entender, mas assim, desde a música Índios até a música Via Láctea, tu consegue ver a evolução disso, né? A gente consegue perceber a célebre frase, aquela que todo mundo, a filosófica, né? O Marcelo, tu que é filósofo, né? Assim, lá em casa tem um poço, mas a água é muito limpa, né? Acho que é da música Há Tempos, né? Lá em casa tem um poço, mas a água é muito limpa. Então, quer dizer, dois versos perdidos numa música. Então, tu entendeu? Assim, foram pílulas, foram assim, pontos específicos nas músicas que foram denunciando ele, e às vezes a gente presencia isso nos nossos círculos de amizade e talvez não dê a atenção necessária. Eu imagino isso. Essa condição, eu queria só pedir desculpa ao pessoal que está escrevendo, porque meu vídeo parou e não desceu. Quando eu mexi aqui, eu vi que tinha um monte de frases ali embaixo e comentários, eu não vi. Me ajudem, gurizada, a hora que vocês verem e falam que eu estou verificando aqui. Mas, cara, é bem essa condição. O Renato era essa... Ele era um depressivo maior, não tem como fugir. Né? E até somando tudo isso que vocês estão trazendo hoje, né? Já leram, escutaram nas letras, nas músicas, nós três somos fãs. Eu sou o fã, aquele que o Calvo falou. O roqueiro que escutava Replicantes e em casa tinha 3 Legião escondidinho pra escutar. E eu escutava. E aí, Marcelo, gosta de Moreno? Ô, Moreno, gosta de Legião? Eu não. Isso aí é coisa de... Não. É popzinho. Modismo. É o modismo. Eu gosto da coisa pesada, Slayer, Sepultura, etc. Mas não, cara, eu tinha Legião em casa. E tu escutava as letras, tu ficava te perguntando, cara, mas tem coisa errada aqui, né? A vida, a morte. E ele sempre trouxe. Quando o Jânio falou no Joy Division, no Ian. Esqueci o nome. Ian Curtis. Né? Se alguém puder ver o vídeo, o filme do Joy Division, o Ian Curtis, cara, era casado, uma mulher linda, tinha uma vida promissora, um cara assim, inteligente. Cara, o cara é um depressivo maior.
E aí tem o problema, né, de onde ele morava, é tipo Seattle, é muito nebuloso, não tem sol, aquela coisa toda. O cara se matou numa condição que ninguém entendeu. Tanto é que, vamos separar o Joy Division e o New Order, o New Order é um sol, né? Aquela música eletrônica pra Frentex, olha só o título, pra Frentex. Aquela coisa bem pra frente, sorridente, aquele técnico batido, tum, tum, tum. E o Joy Division não, é aquela depressão, mas eu gosto dessa depressão. Vou citar aqui, ó, Tom Waits, Radiohead, Legião Urbana, o próprio Charlie Brown Jr., se vocês forem ler as letras do Chorão, o Chorão falava em cocaína, dependência, suicídio, etc. Acabou no que acabou. Ele e o... Esqueci o nome do produto, o Champignon, né? Acabaram cometendo suicídio. Os caras brigavam entre eles, mas se amavam ao mesmo tempo. Amor e ódio andam juntos, não tem? É aquele filme da Faça a Coisa Certa. Tinha um negão grandão, gigante, que tinha 2 anéis escrito amor e ódio. E ele dizia, os dois se completam. E se completam de alguma forma. Quando tu tá em estado de anedonia, que tu não sente nada, é que é o perigo do suicídio. Que aconteceu com o Ian Curtis. Quando tu tá no estágio, aquele que tu não tá nem eufórico e nem triste, cuidado que é esse momento que o cara sobe num prédio e não pensa para fazer aquilo ali. E se atira. A anedonia é o pior. Eu lembro de uma professora maravilhosa que eu tive, de neuro, que ela sabia muito sobre essa condição. A gente perguntava sobre psicopatia, tristeza, e ela dizia, pessoal, o neurotransmissor, a dopamina, etc e tal, tudo isso está envolvido. E ela não era, ela era bióloga. E ela dizia, não adianta vocês virem com esse papo de comportamento para mim, que o cérebro é que comanda tudo. Se o cérebro não é regulado, e nem todos nós somos regulados, né? A gente sempre tem um desviozinho ali e outro, mas tu tem um desvio um pouco maior, acabou, vai dar problema. Tu vai ter que depender de uma química para te ajudar a viver. E o momento que tu negar essa química, vai dar problema. O momento que o cara chegar e falar essa frase, que eu acho cruel, né? Ah, quem quer se matar não avisa. Cara, o cara já está dando indícios que ele quer se matar, mas ele está pedindo ajuda. Que é algo que ninguém... Aí vai na nossa ignorância social, do nosso Brasil, que hoje nós temos toda essa condição de gênero, preconceito, etc. Hoje eu que estou trabalhando com a condição de gênero, estou vendo muita coisa ali, e tu te apavora com o contexto, né? Tu vê pessoas incríveis que tentam se entender, mas são contaminadas pelo exterior, um exterior radical, arcaico, eu posso dizer, pessoas que não têm a menor noção, e eu nem vou estender para a política, porque daí, né, a gente vai sair do nosso foco aqui, e a gente começa a entender que essas pessoas sofrem com um QI altíssimo, com ideias que tu fica assim, ó, um menino de 14, 15 anos de idade trazendo isso, e eu falei, cara, eu metido a filósofo, psicólogo, estou escutando uma aula de um guri que está me ensinando o que é viver, e tu fica até assim, chocado, né? Às vezes tu pega e dá uma saidinha pra chorar, porque a coisa é tão pesada, e tu fica te perguntando, poxa, essas cabeças que são abafadas e não deixam, a nossa sociedade não deixa isso aflorar, é o Renato Russo, é o Ian Curtis, é o Jim Morrison, é a Janis Joplin, e o que nós fazemos? Eu digo nós que nós somos culpados. É loucão, é drogado, é etilista pesado, isso aí não vai passar. Aí nós abafamos essas ideias, a arte, em Salvador Dalí da vida, não vou questionar, a arte dele é maravilhosa, ele como pessoa era muito questionável, sim, mas a arte é abafada de alguma forma. E a arte do Renato, de alguma forma, ele acabava entrando em conflito. E aí eu vou deixar para você, senão eu não paro de falar. Não, eu queria só fazer um adendo, assim, porque é lógico que a gente enaltece a poesia do Renato e a questão da melódica das músicas e a musicalidade de tudo, né? Mas eu acho que a gente também tem que levar em consideração, assim, Marcelo e Adriano e o pessoal que está assistindo, é que a gente tem outros tipos de musicalidade que não enaltecem a depressão como de uma forma poética e elas têm uma utilidade social. Vocês querem ver um exemplo? Vocês já escutaram as músicas dessa menina? Ela ganhou ela ganhou 6 prêmios Grammy, ela chama-se Billie Eilish. É uma menina, cara, ela deve estar agora com 16, 17 anos, e ela ganhou prêmio de produção musical, ela e o irmão dela, eu não vou lembrar o nome do irmão dela, mas as músicas dela são voltadas para quem? Para aquelas pessoas que estão iniciando a sua vida, estão em pleno início de puberdade, pré-adolescência, e são músicas que dizem assim, ó,
Ok, não é só tu que está passando por bullying, não é só tu que está sofrendo porque o teu amigo te disse, te abandonou. Então, assim, ó, não esmorece. A lição básica das músicas dela vão nesse sentido, assim, ó, no sentido de que, ó, se tu tá com um problema, ok pedir ajuda. Não precisa ficar encarcerado no teu quarto. Então, eu acho também que existe essa musicalidade, sabe? Esse tipo de composição. Uma composição que não só romantiza a depressão, mas também ela tem uma utilidade. Porque daqui a pouco aquela vou dar um exemplo. Tem aquele outro exemplo, a gente estava reassistindo aquela série 13 Reasons Why, né? Os 13 porquês. O de suicídio, cara. E aí todo mundo ficou criticando, mas como? Olha aí, só onde se viu enaltecer o suicídio, e eu não vou. Todo mundo que não viu já sabe o que é. Não é spoiler isso, né? Mas fica essa questão. Tu pode, assim como a música do Renato e assim como a música da Billie Eilish, tu pode interpretar ela da seguinte maneira: ó, eu posso criticar, eu posso achar que é frescura, mas eu acho que eu posso achar que ali tem uma maneira de daqui a pouco aquela menina, ela passou por um certo problema lá na série, aí tu vê direitinho assim um adolescente ou um colega passando por algo semelhante assim, e daqui a pouco tu te tornar mais empático a essas situações. Agradecer o psicólogo Eduardo, que está colaborando bastante ali com várias colocações. Ele falou que a Elis Regina, ele viu essa entrevista em algum lugar, ela não queria se tratar para não prejudicar a obra dela. Isso aí foi o Eduardo, psicólogo, que falou. Ele também falou da escuta empática, né? Que a gente estava falando ali, que as pessoas precisam muitas vezes desabafar e não tem com quem. Então a gente precisa ter essa escuta empática. Só trazendo um dado científico sobre o suicídio, porque é cultural, principalmente aqui no Brasil, é um país muito moralista, a gente não falar sobre determinados assuntos, e o suicídio é um deles. Então, 90% das pessoas que têm ideação suicida, elas dão sinais. Então, isso quer dizer que 90% dos suicídios poderiam ou podem serem evitados. E 10% realmente é muito complicado que as pessoas se suicidam e a gente fica se perguntando por quê. A pessoa não deixa uma carta de despedida, a pessoa não deixa nada. Então, eu considero salutar a sociedade começar a falar de suicídio, porque vai fazer com que a gente treine o nosso olhar e consiga ajudar 90% dessas pessoas aí, né? Eu não sei se alguém que está aqui assistindo já teve alguém próximo que se suicidou. Eu já tive uma colega de trabalho muito próxima que se suicidou. E, infelizmente, ela fazia parte dos 10%. Ela não deu nenhum sinal, zero, zero, zero. Claro, agora, já passado tanto tempo, a gente começa a pensar, será que aquilo era um sinal? Será que aquele outro era um sinal? Mas não deixou uma carta, não se despediu, não fez nada. Simplesmente cometeu o ato. E assim como mas 90% das pessoas conseguem dar esse sinal, e a gente tem que ter esse treinamento para enxergar esses sinais, para identificar. Eu acho que na outra live tu usou uma frase que foi bastante emblemática e eu entendo, assim, que a empatia é um sentimento muito nobre. Lembra que tu falou isso, né? Então, é o problema nosso, né? Nosso enquanto sociedade, né? Não digo nosso enquanto nós três, né? E é a questão da empatia. Por quê? Porque a depressão não é uma tristeza. A depressão não é uma falta do que fazer. A depressão não é a pessoa estar mal ocupada, mal amada. A depressão é um mal. Os guris me convidaram para essa live por causa da questão farmacológica, né? Então, assim, o que se tem a dizer? O Calbo trouxe ali o livro, e assim, o que tem que se dizer? Tem que se dizer que existe um equilíbrio, né, nos tais neurotransmissores, né? Então, que
isso é uma questão que mexe profundamente no nosso sistema nervoso central. Ela não é um... E é por isso que a droga, sabe, Marcelo e Adriana, é que a gente... o tóxico, o psicotrópico, ele atua como? Simulando o neurotransmissor. Então ele traz um falso equilíbrio para aquilo que está desequilibrado. A causa do desequilíbrio, bom, daí a gente poderia enumerar N causas, mas o que eu me refiro é o fato de que os fármacos que estão disponíveis desde a primeira geração, lá dos tricíclicos até hoje, os inibidores da monooxidase. Monoaminoxidase. As monaminas, né, que são todas essas, serotonina, dopamina e norepinefrina. O que acontece? Eles mexem demais e aí a pessoa vai lá, vai tomar a medicação, ela vai ter efeito. Ok ter efeitos colaterais, faz parte, porque a gente está num processo. E interessante também, assim, e aqui eu vou defender a questão farmacêutica, né? A questão farmacológica, vamos usar o termo certo, é dizer que 50% dos tratamentos iniciais eles incorrem em insucesso. Sim. Justamente porque tu não sabe exatamente qual é a causa. Você tem noção de que é uma das patologias que tu não consegue enxergar o que a pessoa tem. Isso. Já parou para pensar? Tu não consegue enxergar, tu não consegue ver uma fenda sináptica ali, dois neurônios que não se encostem, o que está acontecendo ali. Tu não consegue ver se o problema é no neurônio que está antes, do neurônio que está depois, se está no meio da sinapse que é o problema. Tu não tem como ver isso. Não existe. É diferente de tu ter uma dor de barriga, tu ter um tumor, Deus o livre, né? Mas tu não consegue enxergar isso numa tomografia, numa ressonância. Ela é silenciosa. É silenciosa. Exatamente. Então, e aí, às vezes, a pessoa ela não adere ao tratamento porque ela não enxerga que ela vai ter que trocar a medicação. Ela tem N efeitos colaterais, efeitos adversos, que vão fazer com que a pessoa... vamos usar assim os termos, né? Ó, eu tô tomando antidepressivo ou ansiolítico, isso pode ocasionar, por exemplo, a perda da libido sexual, e a gente está num país em que isso é hipervalorizado, então a pessoa ela já fica envergonhada, não, eu vou parar de tomar, né? Então, a primeira coisa que eu digo assim, ó, a adesão ao tratamento ela é importantíssima, tanto psicoterapêutico quanto farmacológico, né? E eu queria dizer assim, ó, que ok tomar medicamento, entendeu? A depressão ela é uma coisa séria. Eu defendo muito essa. Eu não, graças a Deus, assim, próximo a mim, eu não tenho ninguém que eu saiba que esteja sofrendo desse mal, mas que é isso. Os medicamentos eles têm a sua eficácia, eles têm a sua ineficácia, eles têm os seus efeitos adversos, e esses efeitos adversos fazem parte, e a pessoa ela tem que ser persistente se ela quiser buscar uma melhora na qualidade de vida dela. E é um tratamento de longo prazo, né? Porque o psiquiatra, ele não tem um exame clínico que ele possa fazer para determinar qual é a medicação. Qual é o material de trabalho do psiquiatra? A fala da pessoa, o relato da pessoa e o comportamento. Então, por isso que ele remarca a consulta para depois de 15 dias. Porque a pessoa vai iniciar a medicação, ou com um antidepressivo tricíclico. O tricíclico é um antidepressivo mais antigo, que a gente chama de espalha-chumbo. Ele ataca várias frentes. Então, ele tem um resultado eficiente, mas tem muito efeito colateral. Mas ele é eficiente. E existe os antidepressivos mais modernos, né? De bloqueio de recaptação de serotonina, acho que é isso, né, Jane? Tem os bloqueios de recaptação, tem os bloqueios da degradação, tem o estímulo à recepção. Né? Então esses daí são antidepressivos modernos e extremamente especializados. Mas para isso, a pessoa precisa voltar no médico de 15 em 15 dias até acertar a medicação. Essa medicação não me fez muito bem, deu tanto efeito assim, meus pensamentos continuam ruins. E aí o médico muda a medicação até acertar. Então é na tentativa e erro. Até que acerte a pessoa, opa, agora me achei. Só para encerrar minha fala, que o nosso tempo já foi, né? A
a depressão, digamos assim, a não depressão, o nosso bem-estar mental, ela é embasada num tripé, 3 pernas: os pensamentos, as emoções e o ambiente. Isso aqui é um tripé é um tripé, né? Para ficar em pé. Qualquer um desses que falhar, o tripé cai, né? Ó, qualquer um que falhar, o tripé cai. Então, se a pessoa tem ali, eu vou falar um pouquinho de psicologia cognitiva, tá, Morena? Que é a minha área. Então, se a pessoa tem ali pensamentos automáticos disfuncionais, um dos tripés, que são os pensamentos automáticos, não vai existir, a pessoa vai cair. Se o fator ambiental disparar gatilhos dentro da rotina, do cotidiano dessa pessoa, ela vai cair. Então, isso se trabalha em terapia, é necessário trabalhar a tríade cognitiva em terapia com psicólogo, e é preciso restaurar o equilíbrio químico dos neurotransmissores. Exatamente. E com medicação com um médico psiquiatra. Então, um apoia o outro, né, Calvo? É isso, um apoia o outro. Então, não existe receita mágica. É realmente encarar com seriedade este problema, que atinge uma gama muito grande da população mundial, e fazer da forma certa. Não se automedicar e não achar que já está curado. Quem vai falar se a pessoa pode ou não descontinuar a medicação é o médico. Então, a pessoa tem essa falsa sensação: agora eu estou curada, porque a medicação ela age muito rápido. E a pessoa realmente tem uma boa sensação de estar curada. Só que, na verdade, ela não está curada, porque todos os problemas que ela tinha antes estão um pouco mascarado com a medicação, para dar tempo para ela tratar em terapia aquelas questões. Então, se com o apoio da medicação e ela não tratar, quando retirar a medicação, ela vai cair de novo. Então, é essa a colocação. Deixa eu falar só 2 coisinhas rápidas. A Raquel, GT77, falando da combinação da psicoterapia, que é importante, né, com a medicação. E a Silvia também está falando nessa condição de juntar a psicoterapia com a medicação, e a gente sabe que isso é importante. O que o Calvo está trazendo é essa condição do paciente achar que está tudo bem e parar, ou parar na sexta-feira para tomar a cervejinha sábado, né? Tá feito o problema também. Eu digo isso muito para os meus alunos: a saúde mental tem algo singular, que é um complicador. A gente só acredita na dor de alguém quando tu vê escorrer sangue. Quando tu vê um osso saindo para fora de uma competição de jiu-jitsu, que tu vê um cara quebrar a perna e o osso sai para fora, aí tu acredita que o cara sente dor. Na doença mental não aparece sangue. E aí tu olha para a pessoa, ela está intacta, mas está em sofrimento. E aí a gente acha que essa condição, não, isso é frescura. E aí vamos ter todos aqueles adjetivos nefastos, eu posso dizer, que as pessoas falam aí mundo afora sobre quem vai a psicólogo é louco, a depressão é frescura, a ansiedade não é doença e por aí vai. Então, trabalhar com saúde mental, o Calvo sabe disso, o Jânio também está por dentro, é muito complicado porque a gente não vê sangue escorrer. Tu vê uma pessoa chorar e não conseguir ter forças para ir trabalhar. Isso é um sofrimento. E aí, para trabalhar isso aí é complicado, e daqui a pouco também a pessoa não quer se autorrotular, que eu sou um doente porque eu vou a psicólogo. Eu vou a psicólogo. Eu trabalho com a doença, eu tenho que ir a psicólogo, então devo ser louco também. Então a gente tenta mostrar que não é indo a psicólogo que tu vai ser louco, pelo contrário. Eu acredito que se o mundo todo fosse a psicoterapia, nós teríamos muito menos problemas que a gente tem hoje na nossa sociedade. O Lefa tá dando parabéns ali, ó. Ô, Lefa, grande presença. Galera, tá estourando o nosso prazo. Os colegas de trabalho também entraram aí, deram um abraço para todo mundo. Um abraço pro Krause. Valeu, Krause. Viva o rock and roll, porque a depressão nos trouxe várias pérolas do rock and roll, né? Eu peço desculpas, porque assim, ó, meu vídeo tá travando um monte aqui, tá cortando a imagem de vocês e o som também, mas eu creio que o papo foi bem produtivo hoje, juntar legião, depressão, medicação e as histórias que nós temos no passado, né, o Sesgapa que eu não fui, vou ficar meio depressivo até agora, dá para fazer um bate-papo mais descontraído e mais legal também. Né? Próxima quarta-feira, galera, a gente tá aí de novo, não sei o que vai acontecer, o nosso grupo fechado ali que vai imaginar, tem um projeto forte saindo aí pela frente, né? Um podcast futuro aí, e vamos ver o que acontece. Eu agradeço a todos que participaram. Marcelo.
É. Calbo, obrigado pelo espaço aí, Marcelo também. Valeu. E acho que agora vai fechar o nosso tempo. Sim. É. Eu gostaria de concluir, então, agradecendo a presença do Jaime, né, corajoso, veio aqui, falou, foi muito bom, legal mesmo, parabéns. E esgotar o assunto, né, em uma hora. Eu estou falando porque o Marcelo está travado para nós aqui, Marcelo, então eu estou falando. Então, a gente precisa de mais encontros com este tema, falar das... É a banda de rock que mais vendeu disco no Brasil. Guris, tá travando meu vídeo. Não tô... Tá travando total, tá travando total aqui pra mim. E, Calvo, fica a ideia para que um dia a gente possa tratar também do cinema, né? Tratar sobre essa questão psicólogo-psiquiátrica também no cinema. Eu acho que é importante ilustrar para as pessoas que às vezes talvez elas enxergando uma situação análoga a delas, elas consigam buscar o tratamento e não achar que elas vão ser rotuladas, julgadas e enfraquecidas e pormenorizadas. Guris, eu vou encerrar porque o meu vídeo está travando. Eu quero só fazer um agradecimento especial a um cara que está fazendo isso aqui acontecer, que é o Eduardo Maia. Tá? Ele está por trás de tudo isso daí. Ele que está agitando, ele que faz as condições, as conexões, os folders ali. Tá? Um abração para o Maia aí. E a gente vai voltar na próxima quarta-feira. Um abraço a todos aí. E até a próxima. Fui! Dê um tchau aí, galera. Heitor, tchau, tchau. Beijão para todo mundo aí. Foi, valeu! Foi.